Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai começar uma nova semana de estudos. Então a gente ainda está na unidade 6, mas hoje a gente vai falar a respeito da respiração. Então eu peço que você pegue teu livro didático lá na página 34 para ir acompanhando, tá gente? E aí lá na página 34 está falando algumas curiosidades com relação à respiração. Vocês sabiam que o ser humano adulto consegue ficar lá 3 minutos sem respirar? Claro que é uma média, né, gente? E aí com outras curiosidades, né? Consegue ficar de 3 a 4 dias sem beber água e cerca de 20 dias sem comer, tá? Claro que tem gente que consegue mais e tem gente que consegue menos, mas ninguém vai ficar fazendo experiência aí para saber se é mais ou é menos, né, que isso. Mas é só para a gente ter uma ideia de quanto a respiração é especial e importante para a nossa vida, tá, gente? Então, tem um exemplo aqui de um conjunto de reações químicas que acontecem com relação à respiração. Então, ele está mostrando lá que a glicose com o oxigênio, no nosso organismo, ela vai acontecer lá várias reações químicas e vai dar origem lá à energia, ao dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né, e à água, tá? Então, glicose a gente consegue através da nossa alimentação, a gente falou já do sistema digestório, né? E o oxigênio? Então, como que a gente obtém o oxigênio? Então, a gente precisa do oxigênio, por quê? Para acontecer essa reação química aqui. E a gente já estudou que essa reação química lá nas nossas células, essa reação química acontece nas mitocôndrias. Lembra lá que as mitocôndrias que são responsáveis pela energia no nosso corpo? É exatamente essa reação química aqui, tá? E a gente diz que esse processo de produção de energia pelas mitocôndrias é chamado de respiração celular, que acontece na célula. E o oxigênio que o nosso organismo absorve para poder ir lá para as mitocôndrias nas nossas células, então esse oxigênio que a gente absorve pelo nosso sistema respiratório é chamado de respiração pulmonar, tá? Então, ó lá, processo em que a troca de ar entre o ambiente externo e as células do nosso corpo é chamado de respiração pulmonar. E a liberação de energia, principalmente a partir da glicose com o uso de oxigênio, ocorre dentro das nossas células, é denominada respiração celular. E aí hoje a gente vai falar da respiração pulmonar, como que acontece. Para isso a gente tem que falar um pouquinho sobre os órgãos, né, do nosso sistema respiratório. Então vamos lembrar que dentro lá do nosso sistema respiratório o ar percorre o seguinte trajeto. Então ele entra lá pelas cavidades nasais, passa pela faringe, pela laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. Aí ali acontecem as trocas gasosas, né? A gente já vai chegar ali nessa parte das trocas gasosas, a gente já vai conversar melhor sobre isso. Então vamos falar um pouquinho das cavidades nasais. Então, região interna do nariz, pelas cavidades nasais que o ar entra no nosso corpo, né? Nela existem lá, no nariz existem 2 aberturas, que são as narinas. Nas cavidades nasais tem pelo e muco, que são extremamente importantes, tá? Os pelos e o muco. Por quê? Porque esses 2 elementos aí juntos vão limpar o ar, retendo as partículas de poeira, também vão aquecer esse ar e deixar úmido para poder facilitar a troca dos gases lá nos tecidos, tá? Nos alvéolos pulmonares. Então, é preciso que se tenha muco, que se tenha pelos nas narinas para poder modificar esse ar que entra no nosso organismo, tá, gente? Modificar como? Aquecendo e umedecendo. Então aqui tem um esqueminha na página 35 do sistema respiratório. Então desde a cavidade nasal até chegar lá nos alvéolos pulmonares. Prestem atenção também nesse músculo aqui
o diafragma, tá? Ele não é do sistema respiratório, mas ele é extremamente importante para o processo da respiração. Então, seguindo lá, né, o ar entrou lá pelas narinas, né, pelas cavidades nasais, passou e daí foi para a faringe. Então, na faringe a gente já falou dela lá no sistema digestório, né, que é um órgão comum tanto para o sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Depois que o ar passa pela faringe, vai ser encaminhado para a laringe, onde estão as pregas vocais. Antigamente era chamada cordas vocais, tem gente que ainda fala, tá? Mas o termo correto é pregas vocais, tá? Então, quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vibram e produzem o som. É na entrada da laringe que tem a epiglote. A gente já falou da epiglote também, né? Que é aquela estrutura que vai impedir que o alimento vá lá para a traqueia. Então, a epiglote é extremamente importante aí, tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. E o que é a traqueia? Então, a traqueia é um tubo formado por anéis cartilaginosos e dentro da traqueia tem células produtoras de muco. Então, o que vai acontecer ali? Esse muco vai reter as partículas de poeira e micro-organismos que acabam entrando, os pelos lá, o muco do nariz não conseguem reter essas partículas, eles acabam entrando no nosso sistema respiratório. Então, na traqueia também acontece essa retenção, tá? Para que essas partículas não sigam lá para o pulmão. Então, nas paredes internas da traqueia tem cílios que, ao se movimentarem, vão conduzir o muco e as impurezas para a faringe. Então, fazem com que esses cílios fiquem se movimentando ali, fazem com que as impurezas voltem, né, para poder serem eliminadas. Aí os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são ramificações da traqueia. Então tá aqui, ó, traqueia, né, que é aquele tubo de anéis cartilaginosos, e daí acontece uma ramificação aqui, que são os brônquios. Depois, né, na sequência aqui, ó, esses brônquios, eles vão se ramificar mais ainda. Então, ó, se espalham por todo o pulmão, pelos dois pulmões, né, formando os bronquíolos. Então, tá aqui, ó, os bronquíolos. Essas ramificações menores aqui. Daí o conjunto de ramificações brônquicas se parece com uma árvore. Parece mesmo, né, galhos de árvore. Então, por isso denomina-se árvore respiratória. Vocês vão ouvir também o termo árvore brônquica. Também acontece ter esse termo, tá? Mas a gente fala árvore respiratória. Nas extremidades dessas regiões existem os alvéolos pulmonares. E é nesses alvéolos que acontece a hematose. Então, o que é a hematose, gente? Hematose é a troca de gases que acontece no nosso organismo. Lembra lá que na nossa respiração a gente absorve lá o oxigênio, né, e libera gás carbônico. Então, é essa troca de gases que acontecem nos alvéolos pulmonares e essa troca chama-se hematose. Ao redor da fina parede desses alvéolos pulmonares, encontra-se uma rede de vasos sanguíneos muito finos, denominados capilares. Então, os capilares são os vasos sanguíneos bem fininhos. E por que precisam desses vasos sanguíneos? Porque se a gente pensar que os vasos sanguíneos estão em todo o nosso corpo, para poder levar o oxigênio, né, para todas as nossas células e também trazer o gás carbônico para poder ser eliminado. Tá? E aí os pulmões, para finalizar, os pulmões são dois órgãos esponjosos que se situam dentro da caixa torácica. O pulmão direito tem 3 lobos, ou seja, 3 partes, e é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo, que só tem 2 lobos. Porque entre eles tem um espaço onde fica o coração. Tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre os movimentos respiratórios. Estamos lá na página 36. Então, o que acontece lá no movimento para a respiração? O processo de entrada e saída de ar no corpo é chamado de ventilação. E ele é realizado em 2 movimentos. A inspiração,
quando o ar entra nos pulmões, e a expiração quando o ar sai dos pulmões. E aí eu falei para vocês com relação ao diafragma, né, que é um músculo aqui embaixo, na caixa torácica. Então, olha só, na inspiração, o que acontece? O diafragma contrai, tá? E daí ele contrai e ele se move para baixo. Então, ali, ó, o diafragma desce e as costelas vão subir, aumentando o volume da caixa torácica, então não vai absorvendo, né, o ar, a entrada de ar nos pulmões. E na expiração, o diafragma e os músculos intercostais vão relaxar. Então, quando eles relaxam, as costelas vão abaixar. E o volume do tórax e dos pulmões vai diminuir e o ar vai sair, tá? Então, o diafragma relaxa, mas ele vai para cima, relaxando. Daí, os músculos intercostais também relaxam, né? E as costelas vão abaixar, tá bom? Então, o ar saindo do nosso organismo é expiração. Então, essas são as duas situações. Primeiro, o diafragma contrai, se movendo para baixo. Depois, o diafragma relaxa, se movendo para cima. E aí, tem um experimento lá na página 37. Eu fiz esse experimento, vou mostrar para vocês na live, tá? Pena que a gente não está aqui na escola juntos, senão a gente poderia fazer aqui, né? Mas enfim. Lá na página 38 eu estou falando dos cuidados para a saúde. E quando a gente fala em sistema respiratório, a gente não pode deixar de falar da doença, né, que está acometendo milhões de pessoas aí, que é a Covid-19. Então, todos os cuidados com relação ao sistema respiratório, a gente está mais do que sabendo e tendo que fazer, né, gente? Então, de uma maneira geral, as doenças que atingem o sistema respiratório, elas podem ser lá por vírus, por bactérias ou por fungos, né? Outras podem ser alérgicas ou decorrentes do tabagismo. O tabagismo é a pessoa que tabagista é a pessoa que fuma, tá? E daí, para evitar essas doenças, é importante manter os hábitos de higiene. Então, a gente já comentou várias vezes sobre isso. Lavar sempre as mãos, não só antes das refeições, né? Agora a gente sabe que, de uma maneira geral, a gente tem que estar sempre lavando bem as mãos, não compartilhando utensílios, enfim. Manter sempre os locais bem ventilados, com entrada da luz solar, tá? Evitar de fumar. Evitar locais com poluição do ar, também causam problemas respiratórios. Então, extremamente importante também a questão da umidade do ar. É importante que tenha umidade no ar para também evitar esses problemas de carga respiratória, tá, gente? E aí, no finalzinho da página 38, está falando sobre o soluço. Às vezes, vocês podem ter curiosidade com relação a esse assunto. Então, o que é um soluço? O soluço é um espasmo, né, repentino e involuntário do diafragma. Então, o diafragma, ele se movimenta repentinamente e de forma involuntária, tá? E o que acontece lá? Ele acarreta uma inspiração rápida e curta, que vai alterar o ciclo respiratório. Então, seu ruído decorre do fechamento súbito da glote. Então, a epiglote se fecha muito rápido, então faz aquele barulhinho, que produz vibração nas cordas vocais, que a gente já sabe que são pregas vocais. Normalmente o soluço é assintomático, mas pode provocar um desconforto. Desaparece espontaneamente, na maioria das vezes, em alguns minutos. O soluço é causado por qualquer irritação do nervo frênico ou do diafragma. E aí está falando um pouquinho aí sobre as situações que ocorrem, né? Ou às vezes comer rápido, tá? Então, é mais comum, né, esse caso. Então, o ar engolido sem ter para onde ir pode sair na forma de soluço, tá? Tarefinha básica.
Então tentem fazer ali e as dúvidas a gente vai tirando nas lives ou no particular do WhatsApp ou no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Beijos, boa semana de estudos. Até a próxima!